Vamos ser honestos, a morte está em torno da gente a todo momento, sendo assim não é de se espantar que esse tema seja recorrente nas obras que a gente consome também. O problema é que animes e mangás sempre tiveram um certo problema envolvendo a morte de personagens, visto que em muitas das obras praticamente ninguém morre, logo quando surge algum anime fazendo algo diferente, ele acaba se destacando. Não é à toa que até hoje as pessoas lembram da forma como Akame ga Kill fez uma história onde a maioria dos personagens importantes morrem, bem como tivemos mais recentemente Cyberpunk, que seguiu um esquema meio parecido. Mas por que na maioria das obras os personagens não morrem? Será que tem algum motivo especial por trás de tudo isso? Ou será que é apenas o estilo do autor? Bem, nesse vídeo eu quero abrir essa discussão sobre por que os autores têm tanta dificuldade na hora de matar um simples personagem e como algumas pressões externas podem muito bem influenciar na hora de tomar tais decisões. Então sejam muito bem-vindos ao meu vídeo de como não matar personagens. Bom, começando pelo que é fato, matar um personagem não é algo fácil e junto da morte do personagem vem milhões de outras coisas por trás. Por exemplo, a forma como demais personagens irão reagir a tais acontecimentos, se essa pessoa que morreu era importante para algo que os demais personagens precisavam e por aí vai. Fora que simplesmente matar uma pessoa com um background todo desenvolvido não parece uma ideia muito boa de fato. Então esses personagens merecem uma morte pelo menos decente ou épica, que vai abalar completamente o decorrer da narrativa e, por consequência, abalar o público. Só que aí vem aquelas obras que insistem que toda morte tem que ser absurdamente épica e que todas as pessoas têm uma história por trás. Muitas das vezes essas histórias que tem por trás nem são muito desenvolvidas e você tá vendo elas agora, mas o autor já espera que isso seja motivo suficiente pra você chorar. É algo que incomoda, principalmente em animes como Demon Slayer, por exemplo, ou o próprio Akame ga Kill, e até Sakamoto Days, que é um mangá um pouco mais recente, cai um pouco nessa armadilha de todo um mísero vilão ter uma história extremamente triste por trás. Com isso, a maioria das mortes passam a ser artificiais, principalmente porque, vamos ser honestos, quem liga pro passado do vilão que acabamos de conhecer no arco? Além de não fazer sentido, essa tentativa de dar um peso à morte de cada personagem acaba deixando a obra maçante. Fire Force tem uma piada envolvendo isso, no mínimo interessante. Lá, 3 figurantes estão prestes a morrer. Daí o primeiro tem um flashback da sua família, como ele vai fazer falta, daí o flashback acaba e ele morre. O outro tem um flashback da sua esposa, que ele vai se casar, daí quando o flashback acaba, ele também morre. E o último tem um flashback onde parece que ele tá se despedindo de algo que seja a namorada dele, mas na real ele tava falando com um Jordan. Sim, o tênis Air Jordan, ele tava falando com o Jordan. O melhor de tudo é que quando o flashback desse cara acaba, ele não morre. O personagem simplesmente não morre e ainda reclama que o flashback dele foi uma merda. Mas no fim das contas ele morre de qualquer jeito, então não serviu pra nada. Sendo que Fire Force também tem problemas com relação a matar personagens, não se engane quanto a isso, mas essa piada aqui é válida sim, pois ela tem um fundo de verdade, visto que muitos autores parecem achar que simplesmente dar um passado pra alguém vai fazer com que a morte dele seja importante. E em um mundo onde todos morrem de forma tão épica, ou que todos têm uma morte relevante, ninguém morre de forma épica e ninguém tem uma morte relevante. Pois a verdade é que pessoas morrem à torta e à direito, o tempo todo. Essa pessoa pode não ter feito nada na vida, isso é cruel, mas é verdade, como ela também pode ser uma pessoa super importante para a sociedade como um todo. O problema é que a primeira opção costuma ser a mais recorrente, pois, verdade seja dita, se eu morrer agora, foda-se o meu passado, afinal eu não tô fazendo nada, eu tô sendo praticamente uma ameba com braços em relação a toda a sociedade. Ou seja, fazer uma morte impactante é muito mais difícil do que parece, ainda mais levando em conta que nem todas as pessoas vão se importar com esses personagens. No entanto, tem uma forma bem interessante de se contornar esse problema e eu vejo algumas obras fazendo isso muito bem, uma vez que o autor pode simplesmente banalizar todas as mortes ou banalizar algumas. E como isso funciona? Bem, vamos dar o exemplo de Chainsaw Man, pois apesar da gente sempre lembrar da obra como algo onde os personagens principais sempre morrem, teve uma certa preparação para que isso ocorresse, que no caso foi a morte da Himeno. Podem prestar um pouco mais de atenção, antes dela, as mortes que tínhamos eram a de figurantes que ninguém ligava, personagens que mal tinham falas e coisas do tipo, mas ao introduzir a Himeno, que foi essa personagem trabalhada por 2 volumes e que ainda tem uma promessa de ser uma personagem mais importante no futuro, se criou uma expectativa em cima da personagem. Porém, o autor, logo após tudo isso, todo esse desenvolvimento dela, a mata sem mais nem menos, sem cerimônia e com uma morte que não pode ser considerada emocionante, tampouco épica. A Himeno apenas morre ali, e isso dita o decorrer da maioria das mortes dali pra frente, onde muitos personagens que a gente se apega e que tem um certo background morrem sem mais nem menos. E ao contrário do que se espera, isso não atrapalha as mortes mais emocionantes que temos na obra. Não é à toa que a cena da bola de neve existe.
Fora que, mesmo a morte da Rimeno não sendo épica nem nada do tipo, ela foi sim sentida por alguns personagens. Mas não é só Chainsaw Man que faz isso, Shingeki no Kyojin faz esse tipo de coisa também, e é até um diferencial que muitas pessoas apontam até hoje. E eu acho que é um fator muito funcional na hora de decidir que uma obra vai matar muitos personagens. E muitas obras que se propõem a isso, a matar vários personagens, acabam falhando nesse aspecto. Akame ga Kill é conhecido por ser uma obra onde boa parte dos personagens morre, como eu falei anteriormente, mas ao mesmo tempo, desde a primeira até a última morte, todas são extremamente épicas e memoráveis, por assim dizer. Salvo apenas uma ou outra, tipo a morte da Chelsea, mas no final é aquilo, se tudo é épico, nada é épico. Tanto que quando eu fui ver Akame ga Kill de novo, que eu tinha visto muito tempo atrás, eu não lembrava da maioria das mortes. Porém, meus amigos, nesse lance de matar personagem ainda temos alguns fatores externos que atrapalham bastante na hora de decidir se um personagem morre ou não, pois a verdade seja dita, muitas das vezes os autores acabam se apegando aos personagens que criam e tem um certo receio de pôr um fim neles. E eu não tô inventando isso, já vi muitas declarações onde inúmeros autores falam sobre não gostar de matar seus personagens ou que se apegaram muito a eles. Às vezes se apegaram de forma meio doentia, mas isso é outra história. O ponto é que não adianta nada exigir que uma pessoa mate mais personagens se essa pessoa simplesmente não gosta. Tanto que uma das principais reclamações em relação a One Piece é que ninguém morre, só que dá pra ver claramente que o Oda não curte muito matar seus personagens. O bom desse tipo de pensamento é que quando um personagem nas obras desses caras finalmente morre, tem um final até que bem decente e bem memorável, o que compensa bastante as coisas, mas vamos ser sinceros, poderia morrer mais gente ali, né? Mas tem também outro problema nisso tudo, ou melhor, outro fator externo que dificulta muito na hora de decidir quem vive e quem morre. Na real, são dois fatores que muitas pessoas ignoram, que no caso são a pressão social e empresarial por trás das mortes dos personagens. Tecnicamente, uma coisa liga a outra, pois eu sei que é difícil de acreditar, mas realmente existe um mundo em que pessoas param de assistir algo apenas porque o personagem que elas gostam morreu. E vendo que esse tipo de pessoa existe, claro que também existe uma pressão empresarial que força todos os autores a não matar os personagens a rodo, ainda mais aqueles que carregam uma quantidade absurda de fãs ou que têm aquele potencial maior de vender produtos. Akira Toriyama, por exemplo, tentou matar o Goku mais de 3 vezes, mas nunca deixaria um personagem tão importante para uma franquia que consegue arrecadar milhões simplesmente morrer. E saindo um pouco de animes e tal, é fato que ninguém no universo Marvel consegue ter um simples descanso eterno, pois a Disney não vai deixar de ganhar mais dinheiro com novos filmes de herói. Então não adianta sempre culpar os autores por não matarem seus personagens em suas obras, mesmo que muitas das vezes seria uma boa escolha. Enfim, eu acho que deu pra entender os pontos que eu quis trazer nesse vídeo. Eu sou um cara que curte muito quando personagens morrem em obras e discutir sobre esse tema sempre me traz uma sensação boa, afinal é um assunto muito legal de se debater, ainda mais levando em conta que, se pararmos para analisar, não é tão simples como parece. Tem vários fatores que atrapalham e muito a vida dos autores na hora de matar personagens, mas sempre é interessante de se discutir. Dito isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se assistiu até aqui, considere se inscrever no canal e se tornar um membro caso tenha condições. Lá tem alguns vídeos exclusivos, não muitos, até porque tá meio foda de conciliar tudo, mas eu espero colocar mais coisas por lá. Enfim, eu agradeço muito a todos vocês e até o próximo vídeo.